Muito bem, a oração que o Senhor Jesus, ele fez. Oi, som, oi, oi, oi. Som testando, 2. Oi. Som, teste, 1, 2. Som, teste, 1, 2. Muito bem, a oração que o Senhor Jesus ele fez pelos seus seguidores, João capítulo 17, versículo 1, ele vai dizer assim: Jesus falou assim e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Observe que esse filho, ele faz o que o pai manda, né? E honra o pai. Mas quando o filho é rebelde, ele desonra o pai. Os filhos, eles honram ou desonram, dependendo da conduta deles neste mundo. E o Senhor Jesus, ele glorificou o Pai na sua conduta, no seu caráter, na sua maneira de ser. O versículo 5 vai dizer: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, aqui ele está falando do reino dos céus, que já existia antes do reino do mundo. O Senhor Jesus já existia e já estava lá. Então, cada um de nós temos que nos situar, né? E saber se nós estamos no reino do mundo ou no reino de Deus. O reino do mundo é o que a gente vê, os países, os continentes, né? Que estão se destruindo por causa de suas vontades egoístas. Agora, o reino de Deus não é uma igreja simplesmente, mas é o reino em que a pessoa se submete ao Senhor Jesus. A conduta da pessoa é de acordo com o Senhor Jesus, porque Ele é o rei do reino de Deus. E o reino dos céus, está lá o Pai, os anjos, arcanjos, querubins, né? É disciplina. No reino de Deus tem ordem. No reino dos céus existe a submissão, a justiça divina. Ele vai falar no versículo 6, manifestei o teu nome aos homens que no mundo me deste. Eram teus, e tu me destes, e guardaram a tua palavra. Então, essas pessoas aqui eram do reino do mundo, e Deus os tirou e os deu para o Senhor Jesus, né? O reino de Deus. Esses homens que eram do mundo e foram dados ao Senhor Jesus, são os que fazem parte do reino de Deus. Nasceram da água, nasceram do Espírito Santo, foram paridos pelo próprio Deus. Esses são os filhos de Deus que formam o reino de Deus aqui na terra. São aqueles que guardaram a palavra, né? Guardar a palavra de Deus é viver dentro de uma disciplina, dentro de uma ordem, é obedecer a palavra, é fazer a vontade do Pai. Se eu quero fazer parte da família de Deus, eu tenho que obedecer a palavra dele. Eu tenho que seguir a disciplina. Assim como o filho, para continuar morando na casa dos pais, tem que seguir as regras daquela casa, né, para continuar fazendo parte daquela família, no reino de Deus é a mesma coisa. Se a pessoa quer morar no reino de Deus, ela vai ter que seguir as regras da casa, né, ou seja, vai ter que obedecer a palavra de Deus. Agora, lá em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, ele vai dizer: eis que todas as almas são minhas. Como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Deus está falando que todas as almas são dele, as que já nasceram, os que ainda não nasceram, mas a alma que pecar, essa morrerá. E morrer aqui significa ficar separado de Deus por toda a eternidade. E ele vai falar no versículo 7, agora já tem conhecidos que tudo quanto me destes provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me destes. Eles a receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviastes. Aqui a palavra de Deus está sendo dada, né? Ela é espírito e vida.
Se essa palavra cai em boa terra, a pessoa que ouve a palavra, ela está interessada nas coisas de Deus, então ela recebe o Espírito da palavra, que é o Espírito Santo, e o reino de Deus chega até esta vida. Então, nós temos que usar a nossa fé inteligente para construir a nossa vida, né? Não ficar na dependência de ninguém, construir a nossa vida em Jesus, em Deus. É o reino de Deus. Esse reino não é religião, esse reino ele está dentro de cada pessoa que se submete, né, à palavra de Deus. Ela se submete a Deus. Tem nada a ver com religião. E Jesus falou no versículo 9, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Então Jesus roga pelos que seguem a palavra, a Bíblia. Ele roga pelos que ouvem a palavra. Ele não roga pelos que estão no mundo, né? Aqueles que não obedecem à palavra de Deus. E no versículo 10 ele diz, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Quer dizer, os que nascem de Deus são testemunhas do Senhor Jesus, né? Como diz lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Aí ele diz no versículo 11, e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um assim como nós. Quer dizer, aqui o Senhor Jesus está preocupado com os discípulos, né, que iriam ficar no mundo sem ele por um tempo, até receberem o Espírito Santo. Quer dizer, ele já estava ali se preparando para sair do mundo. E aqui no mundo, aqui nesse mundo está a igreja dos nascidos de Deus, né, aqueles que fazem parte do reino de Deus, que estão aqui na terra, e Jesus estava preocupado, né, com essas pessoas. Por isso que ele fez aqui a oração por eles. Versículo 12, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. O filho da perdição era Judas, né, que estava com o Senhor Jesus e depois o traiu. Então, aconteça o que acontecer, a Bíblia vai se cumprir. Esse mundo, ele já está pegando fogo. A versículo 3, mas agora eu vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Então eles foram cheios do Espírito Santo, por isso tiveram a alegria, né? Até na morte, na arena, diante dos leões, diante daquelas feras, muitos foram queimados, crucificados, mas eles não negaram a fé. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Quer dizer, a palavra de Deus nos santifica, nos fortalece. Por isso a nossa vida tem que ser estabelecida na palavra, e não no homem, e não no pastor. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Aqui está o id, né? Porque a pessoa que nasce de Deus, ela espalha essa verdade para todos. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Aqui chega na gente, né? Para que todos sejam um como tu, ó Pai. O és em mim e eu em ti. E também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, quando a pessoa é um só espírito com Deus, todos percebem que ela ou ele é uma pessoa diferente. Todos veem Deus naquela pessoa. Então é isso que você tem que entender. Se você quiser conhecê-lo, você tem que buscá-lo. Você tem que entregar a sua vontade, entregar o seu eu, entregar a sua alma, entregar o que você é para ele. É isso que nós vamos fazer. Vamos falar com o Pai.